Mas vamos ler. Não vamos ler não. Eu ia ler, mas acabei decidindo não ler. Nós estávamos falando sobre o homem e a sua constituição. Então vamos lá, Marcos. Eu vou fazer um desenho aqui. Eu fiz um curso de desenho. E uma técnica, né? Eu estudei demais para aprender essa técnica aqui de desenho, tá? Então, isso aqui é um ser humano. Eu me especializei no curso de desenho intensivo, né? E aí eu aprendi essa técnica aqui para desenhar o ser humano. Ó. Então, vamos colocar, amados, aqui alma, tá certo? O corpo acho que nem precisa, né? Eu coloco aqui, vou colocar, né? Só para colocar aqui, corpo. Imagine que aqui é um coraçãozinho. Essa aqui é uma técnica também assim, ó, de perfeição, de simetria, não é? Então imagine que aqui é o espírito, tá certo? E aí nós vamos trabalhar então primeiro nessa visão aí de espírito, alma e corpo. E é bem tranquilo, só não é tão tranquilo a questão da alma, porque alma tem um significado de pessoa, dependendo do contexto bíblico, tem um significado de a imaterialidade, né, a parte material, materialidade, tem um significado de sangue, tem um significado de sangue, eu falei, né? Pessoa, imaterialidade, sangue, vida, e o que mais? Vou ver se eu lembro aqui, que são 5 significados. Então vocês achando lá a palavra alma na Bíblia, nem sempre quer dizer da questão do pessoa seria o psique. Opa, não tem, é mudo, né? É mudo mesmo? Psicológico, né? Nossa, o que aconteceu aí? Mexendo. Nossa, algum problema aqui, né? Será que passaram algum produto? Agora me fugiu da mente, deu um branco. Vamos lá, soletra, irmão. Vai devagarzinho. Vai, Escreve em aramaico. É melhor, né? Psicológico. Eu acho que está mais fácil para mim o grego, que é o psique. Nossa, psicológico. Tem um acento? Tem? Assim, o agudo? Lógico. Tá certo. Psicológico. Tá certo, né, irmão? Que vergonha. Então, amados, olha só. Quando vocês virem lá, pessoa, lá em Gênesis, me parece que é o capítulo 49 de Gênesis, quando aparece a palavra alma lá, né? 46, tá, irmãos? Não é 47, não é 49, não. 46. Verso 26 e 27. Gênesis, capítulo 46. 46 de Gênesis. Verso número 26 e 27. Verso 26 e 27 do capítulo 46. Gênesis, capítulo 46, verso 26 e 27. 27 e 26 do livro do Gênesis, do capítulo 46. Tudo bem? Então, olha só. O Jacó, ele disse o seguinte aqui. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, aliás, é um relato do Jacó. Ao Egito que descenderam dele foram as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. E os filhos de José, que eles nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. Então, alma nesse significado, nesse sentido aqui, é pessoa, tá bom? Então, alma, aí já tá, porque é uma versãozinha mais simplificada e melhor, né? Pelo menos mais clara. Então, aí já tá. Então, não errei não, ainda bem. É pessoa, tá? A alma com um sentido de imaterialidade. Esse sentido de imaterialidade, quando a Bíblia fala dentro do contexto alma, imaterialidade, vai falar
da parte do ser humano, da Constituição, que se comunica com o mundo, pelos 5 sentidos. Quais são as 5 faculdades da alma, irmãos? Isso, ó, certinho, todo mundo junto, coisa boa. Entendeu certinho na escola, né? Visão, audição, tato, isso. 5 sentidos da alma, 5 faculdades da alma, né? Visão, audição, tato, olfato e paladar. Tá certo? A gente chama de 5 sentidos da alma, né? Parece que a mulher tem um cesto que nos aterroriza. É um cesto de roupa para lavar. Olha, cuidado aí que eu. Cuidado que as irmãs estão atentas aí nas falas machistas. Alma como o sentido imaterial, que é onde reside os sentidos. E é por esses sentidos que nós nos comunicamos com o mundo, tá certo? Onde nós enxergamos, ouvimos, cheiramos, né? Temos o paladar e o tato. Então, por essas coisas nós aprendemos, nos comunicamos, tá certo? Então, alma no sentido de imaterialidade, que nós chamamos de psique mesmo, né? Não é psicológico, mas é a alma como psique, como a percepção também. Sangue, às vezes, aparece também alma no sentido de sangue. Não coma a carne do animal com a alma, mas ali a alma diz respeito a sangue mesmo, tá bom? Então é proibido, porque no sangue está a vida. É por isso que era proibido comer o sangue, porque o sangue representava a vida, que é a alma, né? É o ânimos, é o princípio ativador da vida que está no sangue. O sangue é vida, né, irmão? Não é? Tem 2 coisas essenciais para a vida, que é o sangue e a gordura. É por isso que, inclusive, também a gordura no sacrifício tinha que ser queimada toda, porque são 2 elementos essenciais para a vida e aquilo precisaria ser oferecido a Deus, ou seja, a vida na representação, na tipificação e tudo mais. Então, sangue é o elemento essencial para a vida. Muitas vezes a alma, principalmente no Antigo Testamento, vai estar como sangue. Vida, a vida mesmo, também alma no sentido de vida, certo? A vida biológica, e aí os animais também, nesse sentido, também têm alma, não é? Só que como vida biológica, tá bom? O fôlego, na verdade, né? A vida aqui no sentido de fôlego. Então a alma tem esse sentido de vida, fôlego, que os animais também têm, tá certo? E o psicológico, né? Que é a questão mesmo do entendimento. Então, percebe, irmãos, quando aparece a palavra alma, a gente precisa saber em que contexto que ela está, para a gente interpretar corretamente, tá? Mas a alma, então, nós vamos tratar ela, aqui nesse caso, como a parte imaterial, tá bom? A alma como a parte imaterial, que contém, inclusive, os sentidos, tá? O corpo, não precisa falar muito, né? O corpo é isso aqui mesmo que vocês estão vendo. Não tem muito segredo, é o corpo. O corpo é instrumento da alma. Então quem peca? É a alma ou é o corpo? Quem acha que é o corpo? Levante a mão, não vale ponto nem nada, não escrever. Só o Ricardo? Só tudo bem coragem. Quem disse que é errado? Os 2. Ah tá, então vamos lá. Então quem acha que é corpo, alma, os 2, né? Quem acha que é corpo, só o Arão. Quem acha que é os 2? Quem acha que é a... Quem não acha nada, porque tem uns que não opinam. Então vamos lá pegar o texto, amados. Não, antes que eu pegue o texto, eu vou tentar exemplificar. Eu trabalhava numa empresa, olha só, porque quem acha que é o corpo, né? Porque alguns textos assim que dá a entender que é o corpo, mas não é o corpo em si. Porque eles não, o problema é o corpo que peca, é a carne que peca e tal. Inclusive carne, quando a Bíblia vai usar, na maioria das vezes, de respeito a uma velha natureza, uma natureza adâmica, tá? Carne não é carne, pele e tal. Carne no sentido de velha natureza. Esse é o sentido, em contraposição com o espírito, que seria a vida regenerada. Então tem essas expressões também aí. Mas eu trabalhava, porque assim, eu falo, não, é o corpo que peca e tal. Rapaz, se fosse o corpo, não precisava de Jesus morrer na cruz. Ficaria muito simples o negócio. O que faria com um ladrão? Para deixar que ele fosse ladrão? Se é o corpo que peca, o
que o ladrão usa para roubar? Arranca as mãos dele. Arranca as duas. Tem país que faz esse negócio aí. Ele deixa de ser ladrão do seu coração? Arranca os olhos do que cobiça. Ele vai deixar de cobiçar? A cobiça dele vai se enxergar, inclusive. Não é, irmão? Corta a língua do fofoqueiro. Ele vai deixar de ser fofoqueiro no coração? Não vai. Eu trabalhava numa empresa onde tinha muitos deficientes auditivos, né? Eu me recordo, foi curioso, porque eu estava lá trabalhando e eu ouvi um dizendo assim: rapaz, você está ruim. Eu estou falando como falaram lá, tá? Você está ruim porque até o mudinho está falando mal de você pro chefe. Eu falei: nossa! O mudinho está falando mal do outro. Ah, tá ruim mesmo. Aí o senhor falou, eu não ouvi nada. Aí não é a questão, então, dos membros em si, do corpo em si, é a alma, né, irmão? Então, é a alma. Tá mal esse cabra mesmo, né, irmão? Então, é a alma que usa o corpo. Tanto é que quando nós nos convertemos, esta alma usará esse corpo de uma maneira diferente. Isso está escrito em Romanos 7:19. Romanos capítulo 7, verso 19. Cada coisa que eu presencio. Assim como vocês serviam a imundícia, a maldade para a maldade, né? 7:19 de Romanos. Deixou? E vocês acompanhassem na Bíblia toda vez que eu citasse a Bíblia, inclusive para saber se é essa referência que eu estou dando mesmo, né? Vai que eu falo de um lado e para o outro. 7:19. Alguém pode ler? Porque não faz. Pode ser, não pode ser, amada. Pode ser. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Sim, 7:19 é só isso? É. Ah, então não é, tá vendo? Eu errei. E se vocês não conferissem, vocês iam achar que era 7:19. E agora para eu achar? Romanos, né? Mas é por aí. Como o livro de Romanos é curto, qualquer coisa a gente lê aqui os 16 capítulos e a gente acha. Eu falei 7:19, mas é 6:19, tá? 6:19, isso. Tá vendo? Por pouco. 6:19, amada, pode ler? Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Isso. Perceberam, irmãos? Que o corpo, ele é neutro e ele é regido pela alma. Então, a pessoa que ela não é regenerada, não serve a Deus, possivelmente ela vai usar então o seu corpo para o pecado, como instrumento do pecado. E aí Paulo vai dizendo, agora que vocês usavam o corpo de vocês para o pecado, como instrumento do pecado, não é? Agora usem então o corpo de vocês para o quê? Para a santificação, para aquilo que é justo. Então, quando nós somos alcançados pelo Evangelho, tudo é regenerado, tudo é resgatado, até o corpo inclusive, porque o corpo também é proposta do Evangelho resgatar, tá certo? Então a gente entende, por exemplo, que algumas pessoas que pensam assim, não, Deus não está preocupado com o seu corpo, coisa nenhuma, Deus só quer o coração. Só que coração, eu esqueci também. Às vezes aparece a alma como o sentido de coração. Coração. Tá? Então também aparece aqui, ó, alma como coração. Mas em que sentido esse coração ele aparece na Bíblia? Como sede de todos os desejos, pensamentos, planos. O que Jesus disse? Que é do coração que procede tudo isso, né? De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4, esqueci, 23, 4 e 23. Está cheio. Então é de lá que procede. O coração como sendo a sede dos pensamentos, a sede da vida. Os antigos, eles inclusive entendiam que a alma residia no coração mesmo. Lembra quando Jesus estava sendo crucificado? E aí, para testificar a sua morte mesmo, um soldado fura do lado, inclusive, atravessa o coração, porque tinha que testificar. Na mentalidade antiga, a alma residia no coração. Então o que o soldado estava fazendo? Testificando a morte e atravessando, inclusive,
a alma, isso é uma profecia que está lá no Antigo Testamento, né? Aliás, no Novo Testamento também aparece na profecia, agora não lembro se é o anjo que fala para Maria, que diz que a alma do menino seria transpassada. Não é isso? Lembra desse texto mais ou menos? Então a questão é, o coração como sendo alma, mas a sede dos pensamentos, dos desejos. Então o coração a gente tem que ter cuidado, porque o coração do homem é enganoso, perverso. Quem o conhecerá? É a pergunta. E eu respondo, Deus. Deus conhece. Nem muitas vezes nós conhecemos a nós mesmos. O coração é terra que ninguém pisa. O Espírito Santo, além de pisar, conhece todos os campos escuros. E a minha oração, de vez em quando eu faço oração, faz tempo que eu não faço, mas eu orava assim: Senhor, esquadrinha os cantos escuros do meu coração como uma lanterna que é a tua palavra. Porque quando a palavra de Deus vai chegando assim no nosso coração e tem uns cantinhos escuros, que nem muitas vezes a gente sabe que tem aquele cantinho escuro, aqueles pecados, desejos, pensamento e tal, está lá, a palavra de Deus vem assim e desnuda tudo. Não é o que diz o Hebreus capítulo 4, versos 12 e 13? Não é? Que a palavra de Deus, ela é mais penetrante que espada aguda de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito. Olha, da alma e do espírito, e é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. A palavra de Deus vai permeando tudo isso aqui, irmãos. Porque, de fato, aqueles que entendem que é espírito, alma e corpo, o espírito e a alma são inseparáveis. E onde está a divisão deles? Ninguém sabe. Mas a palavra de Deus penetra, vai lá. A palavra de Deus vem permeando todo ser humano. Não escapa nada disso. Certo? Eu acho interessante isso aqui. Então, a alma como sendo aí a sede dos pensamentos, né? O corpo, eu falei para vocês, então, esse corpo precisa também ser santificado. É por isso que a prostituição é pecado. É por isso que muitas vezes nós não temos essa cultura de que o corpo também é algo santo, é algo sagrado, não é? Porque é invólucro da alma. Porque na verdade é o ser humano em si. O ser humano não vai deixar de ter corpo na eternidade. Ele será um corpo diferente, glorioso, né? Temos que achar assim que no céu a gente vai ser assim igual umas alminhas, sabe aquelas alminhas? Né? Aqueles lençolzinhos assim, um Gasparzinho da vida, alguma coisa assim, né? Tudo umas alminhas voando para lá e para cá e tal. Não tem alguns que pensam assim? Né? Não, irmãos. Porque assim, ó, alma sem corpo é fantasma. E um corpo sem alma é defunto. No céu a gente vai ser nem fantasma nem defunto. Seremos seres humanos completos, resgatados no espírito, na alma e no corpo. Amém. Glória a Deus. Jesus não teve um corpo? Sim. Depois da ressurreição, inclusive, o corpo de Jesus é sem precedente. Não tem explicação. Porque ao mesmo tempo que ele se alimentava, comia um peixinho frito, um melzinho. Eu experimento esse negócio, deve ser bom. Eu experimento, eu tenho coragem. Eu não Mas duvido, é não. tempero, gente. É, sim. É bom chocolate com pimenta. Eu comi, eu amei. Chocolate com pimenta. Ah, pois, tudo bem. A gente não pode esquecer. Agora eu vou experimentar esse peixe. Depois me fale. Terça-feira eu vou experimentar. Sim, e se quiser trazer também, se for bom. Pode falar, meu irmão. Vocês que entendem direito, nós na eternidade com Deus, carne e espírito. Não, carne não, corpo. Corpo, isso. Corpo, isso. Um corpo glorioso. 1 Coríntios capítulo 15, irmão Marcos, vai. Foi o quê? Eu não entendi nada. O que foi? Não, mas tranquilo. Depois a gente vai retomar isso quando a gente falar capítulo 15. Mas aí eu vou pegar o texto todo, versículo por versículo, porque Paulo detalha lá que nós teremos corpo. Só que não corpo animal, ou seja, corpo biológico, mas de uma ordem espiritual, um corpo glorioso. Né? Essa questão, a gente trabalha isso aí em outra matéria, talvez escatologia, alguma coisa assim. Aí eu vou detalhar tudo, tá bom? Só estou lançando algumas informações, mas a gente vai trabalhar, né? Essa questão. Mas nós teremos o corpo, então, porque o corpo é algo visto pela Bíblia como algo sagrado, algo santo, não é? 1 Coríntios capítulo de número 6. 1 Coríntios capítulo de número 6. Não só anote as referências, lê em casa, porque senão você perde aquilo que eu estou falando, né? E a gente vai retomar também em outra ocasião. 1 Coríntios capítulo 6. Agora sim é importante a gente ler, porque faz parte aqui
na explicação. 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 18, 19 e 20. Se não me falha a memória. Tem pecados que é fora do corpo, mas tem pecados que é contra o corpo. E esse pecado contra o corpo, ele tem uma gravidade maior do que aquele que é fora do corpo. Paulo vai explicar, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Nós fomos comprados por bom preço, não é? Então, quem se prostitui, por exemplo, peca contra o seu próprio corpo. E esse corpo é templo do Espírito Santo. Então, a gente não faz o que quer com o corpo. Agora, o corpo também tem uma designação, né, para o reino de Deus. Então, o corpo, ele é um instrumento de Deus e do Espírito Santo agora. É por isso que eu devo cuidar do meu corpo. Agora, há uma diferença muito grande em cultuar o corpo e cuidar do corpo. Mas a gente tem essa cultura, que o corpo para nada presta. Isso é uma cultura mais platônica, mais grega, né? E trouxeram para a teologia também, para a igreja. Ah, esse mulambeto velho presta para nada. Isso aí é a carne. Não, irmãos, o corpo também precisa ser cuidado, da mesma forma. Tá certo? Se perder a saúde, não tem. Se eu trato mal o meu corpo, o Espírito Santo terá mais dificuldade de usá-lo, não é? O João fez uma oração, lá eu acho que na primeira epístola, me parece que é a primeira epístola, se não é a primeira, é a segunda, se não é a segunda, é a terceira. Uma delas, bem no comecinho lá, primeiro, segundo versículo, eu acho que é a segunda ou a terceira, tá? Ele orando por um presbítero chamado Gaio, ele disse assim, olha, que tu vai bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Então, a oração e o desejo do apóstolo é que o presbítero lá, ele tivesse saúde, assim como ele tinha na alma, o corpo também. Ele tinha desejo, né, o apóstolo, porque o apóstolo entendia, e os homens da Bíblia entenderam, que o corpo é algo sagrado, é algo santo. Paulo escreve não só no 1 Coríntios 6, 18 ao 20, mas também em outra ocasião, que eu não me lembro ao certo. Ele vai escrever também nessa questão, de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Tá bom, amados? Então, interessante, o corpo também é resgatado por Deus. E o Espírito seria a parte do homem onde se reúne, diga, amado, Eric. Só uma coisa em cima da lista. Qual é a diferença entre alma e espírito? Ô, Marão, pergunta difícil assim eu deixo para outra semana. Estou brincando. Em que sentido, exatamente? Diferença. Essa pergunta era minha, eu falei é só seguir a trilha. Aí deu crédito para ele, né, mano? Em que sentido assim, mano? Você pode especificar? Porque assim, eu falando do espírito, talvez vocês já consigam falar, opa, a alma então ela tem características tal e o espírito tal. E aí talvez já consiga. Se eu não conseguir responder nas explicações, aí você me torna a fazer e eu tento elaborar de outra forma. Então a alma está tranquilo, né? São sentidos que nós usamos para se comunicar aqui na Terra. E usa o corpo, ou seja, os olhos, os ouvidos, como diz os ouvidos, orelha. Isso. Sim. Em relação ao corpo sendo cumprido com o espírito, você falou do corpo da prostituta que eu ia fornicação. Quando Paulo refere ao corpo do espírito somente no lado sexual, por exemplo, tatuagem, hoje em dia cirurgias plásticas, onde a gente modifica o corpo, como que entra isso? Nossa, é assim, é uma discussão que eu acho válida, eu acho muito boa, só que ia demandar bastante tempo para eu estar, porque assim, há muitos detalhes que a gente precisaria tratar. Muitas variantes. Tatuagem, por exemplo. Falar, tatuagem é pecado. Eu não estou defendendo tatuagem, mas eu também não quero dar um peso que se dá à tatuagem que eu vejo. Porque a tatuagem é pecado, então, mas e aquela sobrancelha definitiva? Sim, aí é estética, né? Tá, mas está marcando o corpo definitivamente como a tatuagem, a mesma coisa. Eu só estou colocando aqui, para vocês perceberem, inclusive, irmão, que a discussão assim ia render, já está pronto para manga. Eu acho válido, bom, a gente até, talvez em outra ocasião, ou em uma ocasião específica que a gente trate disso mesmo, mas assim, quem que vai definir até onde é saudável, é bom e onde deixa de ser e torna pecado? Aí é complicado, é uma questão mais de fórum íntimo, né? Senão a gente tinha que decidir, tá bom, qual vai ser a circunferência então da barriga do servo de Deus? Barriga, tanque de 15 quilos igual a minha assim? A circunferência, eu trabalho na saúde, muita gente, mulheres morrem. Sim,
Claro, mas eu digo assim, como que a gente vai definir o padrão do corpo, isso ou aquilo? Né? Eu acho que mais do que a estética, mais do que a aparência, aquilo que é externado, eu acho que a gente tem que trabalhar muito mais as motivações que são feitas às coisas. Eu nem me preocupo com tatuagem, com isso, aquilo, não me preocupo. A minha preocupação é a motivação que leva as pessoas a fazerem essas coisas. Aí é o preocupante, que eu acho que o Evangelho trata dessas coisas. É a motivação, é o porquê. É uma questão de saúde, talvez só para se sentir melhor. Nossa, irmão, a gente tinha que falar de silicone, tinha que falar de um bocado de coisa aí, né? Mas vai demandar muito tempo e acho que aqui, mas é interessante, irmão. Então a gente foca mais no sexual, na sua prostituição. Também, não só. Porque eu posso maltratar o meu corpo com drogas, com bebida, com tabaco. Vocês percebem que tem outras coisas mais. Não é? Paulo só está tratando da prostituição, do pecado sexual ilícito, né? Do ato sexual ilícito, melhor dizendo. Mas tudo mais. Então é tudo mais. Uma Coca-Cola, irmão, faz mal pra caramba. Refrigerante em si, o que tem de açúcar naqueles trem lá, meu Deus do céu. A alimentação que a gente tem e as consequências estão aí, irmãos. Câncer para todo lado, meu Deus do céu. Comida com agrotóxico até umas horas. Uma alimentação enlatada, industrializada. Não é isso? Nossa, o frango é com 15 dias. Antes era 45 dias para chegar no pintinho no frango, mas precisa da produção. Agora 15 dias, né? Então é hormônio, um bocado de coisa. Então assim, a gente precisaria ir abranger mais. Só que aí eu acho que em outra ocasião. A pergunta é interessante. O assunto também eu acho válido. Só eu não vou ter condição de tratar agora. Mas nem no espírito eu vou detalhar porque já está dando a hora. Mas aí, irmão Eric, me lembra no início, mano. Às 8 horas. Oh, já estou te amarrando aqui para você chegar ao 8 ponto, né? Isso é cruel, claro que eu não posso fazer isso. Mas assim, eu vou tentar já no início da aula, então, falar do espírito e aí, inclusive, tentar ver se a gente diferencia ou não. E se diferencia, o porquê que tem diferença da alma e do espírito, a gente junta tudo de novo, monta o homem, desmonta o homem, certo? Tudo bem, mas senão eu passo, eu não posso passar do horário não, tá? Eu nem, não é que eu não quero.